pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e tenho um relato poderosíssimo para ler para vocês. Adoro esse tipo de relato e eu sei que vocês também irão amar. Deixem aí seus comentários no decorrer do vídeo para que outras pessoas possam aprender também um pouquinho com a tua experiência e também com aquilo que você tem para falar, tanto para a pessoa do relato quanto para quem estiver aqui chegando agora e poder ler também, né, o seu comentário. Compartilhem, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos e no final eu tenho surpresa para vocês. Vamos começar então? Esse relato é muito bom, gente. Ela diz assim: oi Cris, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Ela diz: meu nome é Júlia, tenho 35 anos e sou do interior de São Paulo. Irei contar meus relatos, pois não é apenas um. Vou começar falando um pouco sobre a minha infância. Eu sou a filha do meio entre 3 irmãos e tenho 2 mais velhos que eu e uma mais nova. Nascemos em um bairro da cidade onde moro e com 4 anos de idade nos mudamos para uma chácara no interior da mesma cidade onde vivemos até hoje. Meu pai e a minha mãe, quando criança, não percebíamos nada pelo fato de ser criança, mas eles não viviam bem. Não brigavam, sabe? Mas a gente viu que a nossa mãe não era feliz e o nosso pai trabalhava em outra cidade e vinha a cada 15 dias para casa. Mas o meu pai tinha outra família lá e quando a gente ainda era muito pequena, ele traía muito a mãe, a ponto de trazer a amante dele para almoçar no domingo com a gente, dizendo ser amiga de trabalho. Acredita? Acredito. Ela fala: e hoje eu entendo que nossa mãe suportou tudo isso pelo fato de sermos crianças, pois quando tínhamos já uma idade de adolescente, ela não quis mais ele e a história foi que ele me levou para passar uma semana com ele lá na cidade onde ele trabalhava e sempre dormíamos na casa de outra pessoa, em outra casa, né? E não na casa dele. Eu, jovem, estranhava, porém não tinha o entendimento. A gente deixava as nossas coisas na casa dele e depois à noite íamos para a casa de uma mulher que eu não conhecia e dormíamos lá. Até que no dia que a gente ia voltar para casa, essa mulher começou a gritar na rua e fazer escândalo com ele. E eu não sabia o motivo e ela começou a me falar tudo, que ele era marido dela, que eles moravam juntos e tudo mais. Isso foi bem quando a gente estava saindo da casa dela para voltar para cá. E aí no caminho meu pai me falou assim: se você falar para sua mãe, eu vou te dar uma surra. E ela põe uma carinha de emoji assim, tipo, né, apreensiva, com medo. Porém, assim que chegamos em casa, ele me deixou e voltou para lá e na mesma hora falei para minha mãe tudo. E aí que ela decidiu separar dele e também nós já éramos moças e estávamos iniciando a trabalhar fora. E não foi fácil, pois ele não aceitava a separação, mas assim seguimos. Ele continuou a vir, a nos ver normalmente, porém a minha mãe não teve mais nada com ele. Olha que forte esse início aqui, né? Eu falei pra vocês que esse relato, ele é poderoso. Eu amo quando vocês colocam esses detalhes, assim, quando vocês, né, colocam todo o sentimento de vocês. A gente sente aqui também, eu entro na história, gente. Parece que eu tô lá junto com você, em cada cena que você conta aqui, é incrível. Forte, hein, o que você passou nessa infância. E ó, você foi corajosa, teu pai te ameaçou, falou que ia te dar uma surra, pois ele já foi-se embora pra mulher lá, amante, e você já falou tudo pra tua mãe. E glória a Deus que tua mãe acreditou em você, sabia o traste com quem ela tava, né, e tomou a decisão correta. E ela fala: bom, voltando à minha adolescência, eu tenho uma irmã mais velha que sempre cuidou muito da minha vida, sabe? Será que é uma narcisista aí também, gente? Não aquele cuidado bom ou normal, e sim aquele opressor. Era terrível e eu estava no colégio e lá eu conheci o meu primeiro namorado e começamos a namorar. Ela fala: até então, tudo isso, minha irmã era católica e nós não conhecíamos a Jesus ainda. Então eu comecei a namorar e me apaixonei por ele. Um pouco antes de eu conhecer ele, nossa mãe nos levou em uma igreja evangélica e lá eu conheci a Jesus, ao qual eu sou completamente apaixonada por ele. Ai, que linda! Aceitei a Jesus e me batizei, eu e minhas 2 irmãs. O meu irmão sempre foi afastado e vivia a vida dele. E assim que estava firme ainda há pouco tempo na igreja, eu conheci esse namorado que falei acima.
Ele me enchia de presentes e cuidava de mim, porém sempre teve algo nele que eu não sabia explicar na época. Hoje eu sei que era o Espírito Santo, sempre me dava um certo medo. Ela diz, era estranho, mas eu continuei. E logo após isso eu abandonei o Senhor Jesus e a igreja e passei a viver para Ele e por Ele. Olha isso. Tudo o que eu precisava, Ele supria. Eu viajava muito, eu comprava muitas coisas, era uma vida boa, sabe? E para aquele tempo, a minha irmã mais velha fazia da minha vida um inferno, cuidava de onde eu ia. Ela era pior que a minha mãe e eu sofria e chorava muito porque ela me fazia muito mal. E com essa situação, ele vendo isso, falava que ela tinha inveja de mim, que eu trabalhava e tinha minhas coisas e ela não. Até que um dia eu não aguentava mais, pois era um inferno todas as vezes que eu vinha de algum lugar, de algum passeio ou viagem, ela falando um monte na minha cabeça. Ele veio na minha casa e pegamos todas as minhas coisas e fui morar com ele. E eu, afastada da igreja, segui a minha vida com ele. Para mim estava tudo perfeito, mas havia algo que meus olhos não estavam enxergando. Mas aos olhos de Deus nada passa e que os planos de Deus eram maior que o meu. Compramos nossa casa própria, ele tinha o carro dele, eu tinha o meu, era uma vida maravilhosa perante os olhos humanos, mas não era isso que Deus tinha para mim. Porém, eu estava tão presa a ele, a tudo que eu tinha, e eu achava que iria morrer ao lado dele, até que começaram as brigas e os desentendimentos, e eu comecei a sentir o desejo de voltar para a igreja. Porém, não tinha forças, e quando eu achava que iria conseguir, o inimigo colocava algum empecilho, pois é assim que ele trabalha. Eu comecei a ver e ouvir coisas dentro de casa, quando eu estava sozinha e não entendia. Eu nunca perdi a minha intimidade com Deus, porém não era a mesma coisa que servir a Deus. E assim eu comecei aos poucos a ir a um culto aqui, um culto ali, e começou a piorar as coisas dentro de casa ao ponto de eu, sem entender por que eu estava fazendo isso, e mesmo assim eu decidi sair de casa. Olha, juro, não estava entendendo de onde veio essa força, mas eu saí. E eu vivi com ele por 11 anos e foi uma guerra espiritual terrível que eu vivi ali. Assim que separei dele, e nesse período de 1 ano antes da separação, ele tentou de todas as formas para eu sair do meu trabalho, que ele ganhava muito bem. Ele dizia que ele ganhava muito bem e que ele podia manter a casa e essas coisas. E aí eu falei que só sairia do trabalho caso eu engravidasse, pois queria cuidar da criança. Então ele começou a falar em ter filhos e me convenceu a gente tentar. Você acredita que tentamos por 1 ano, mais ou menos, e não consegui engravidar? Entendo, Deus livrando você. Acho que já era Deus não permitindo isso, pois iria ser mais difícil eu sair, com certeza. Seria mais difícil de eu sair de lá, pois estaria com uma criança e dependendo financeiramente dele, exatamente. E ela diz, Deus é misericordioso demais. Ele é. Até que um dia ele me chamou, dizendo que precisava me falar algo, e ele me falou o que mais eu temia ouvir. Ele me falou que eu estava vendo vultos em casa e ouvindo barulhos estranhos, porque ele era pactuado com o demônio. Uau, gente, isso é forte. Peraí que eu vou até anotar isso aqui que vai ser o título do vídeo. Meu pai, isso é forte, hein? Peraí, vou até repetir. Ele me falou que eu estava vendo vultos em casa e ouvindo barulhos estranhos porque ele era pactuado com o demônio. Esse aí abriu o jogo, hein? E que havia feito isso na adolescência e que como eu estava voltando para Cristo Jesus, os demônios queriam me matar e que se eu continuasse lá, isso iria acontecer. Eu confesso que entendi o porquê daquela sensação estranha, mas eu juro que nunca percebi nada. Era somente uma sensação e também sei o porquê Deus me tirou de lá. Porque foi Deus que te tirou, e enfim. E ele foi e falou ainda isso. Agora, para ele falar isso, com certeza ele quis ou te intimidar, ou ele quis, de certa forma, motivar você mesmo a sair. É sempre intenção, terceiras, segundas, terceiras e quartas e quintas, infinitas intenções que eles têm por detrás para ganho próprio. Porque ele não ia te contar isso simplesmente porque ele se arrependeu. Não creio. Ok, ela fala, graças a Deus isso tudo passou e eu estava trabalhando na obra de Deus. Eu era líder dos jovens na igreja e estava firme. E chegaram alguns rapazes vindo de outro estado e começaram a congregar na minha igreja. Porém, eu continuei seguindo
Até que a pastora começou a falar pra mim e uma amiga minha se a gente não se interessou em nenhum dos rapazes. E eu falei que não e que estava tranquila. Nessa época eu me separei do primeiro relacionamento e eu fui pra casa da minha mãe novamente. E essa minha irmã continuou a fazer um inferno na minha vida. Em tudo ela achava um jeito de me galfinhar e ofender, até que eu decidi ir morar de aluguel no mesmo bairro da minha igreja. E então assim chegaram esses rapazes. Até que não sei quem passou o meu contato para um deles e ele começou a me mandar mensagem. E eu respondia e continuamos a conversar e começamos a nos gostar. Porém, eu ainda não estava pronta para um relacionamento e nem queria, mas foi tudo muito rápido, sabe? Sei! E quando vimos, já estávamos namorando. Quando você viu, você já estava, porque ele já estava ali sabendo o que ia acontecer, né? Manipuladores. E ela diz, ele sempre muito carinhoso, atencioso, vivia comprando presentes para mim, aparecia na minha casa do nada, dizendo que estava com saudades. E devagar ele foi se aproximando e me prendendo a ele, e ele morava com um tio dele, pois havia pouco tempo que havia chegado de outro estado onde ele nasceu, e enquanto isso a gente todos os dias se via. Até que um dia ele veio desesperado na minha casa dizendo que o tio dele havia expulsado ele de lá e que ele tinha que achar outro lugar. Olha aí, é sempre assim, gente. Eu coloquei ele dentro da minha casa. Na época fui falar com o meu pastor e contei a ele e ele falou bem assim. Ele disse que esse rapaz é um lobo vestido de ovelha e que era para eu tomar muito cuidado. Porém eu não me atentei e acabamos indo morar juntos. E assim que eu estava firme na obra do Senhor, deixei de fazer algumas coisas, pois não podia e apenas frequentava a igreja, e com o tempo comecei a sentir mal por estar nessa situação, pois eu sabia que não era certo e comecei a falar para ele, pra gente casar. Ai, ai, ai. E deixa eu te falar uma coisa, ele dizia ser nascido e criado na igreja. E logo no início do namoro ele já demonstrou quem ele era. Um dia a gente combinou de sair para comer algo fora, isso antes dele ir morar na minha casa. E combinamos um tal horário e ele irá passar na minha casa para me pegar. E na mesma hora que começamos a namorar, essa minha amiga também começou a namorar esse tio dele. E foi chegando o horário combinado, nada dele aparecer e eu fiquei nervosa e preocupada. Eu ligava, ele não atendia. E nada. Foi passando as horas, então eu peguei o celular da mulher onde eu pagava o aluguel e liguei. E aí ele atendeu e teve a cara de pau de me dizer que estava em um churrasco na casa do outro tio dele. Você acredita? Acredito. Mas isso ainda não é o pior. E ela coloca risos. O pior é que ele passou no meu bairro com o tio dele, pegaram a minha amiga, que era a namorada do tio dele, e ele nem sequer para cancelar comigo ou para perguntar se eu queria ir também. Ou ao menos avisar que estava indo no churrasco. E eu fiquei muito nervosa e desliguei o telefone. E quando foi tarde da noite, já passou em casa para me deixar um pedaço de bolo. E ela disse, você acredita? Acredito. Ele te deu um bolo, né? Te deu um bolo e ainda leva o bolo. Eu não aguento. E ela fala, kkkk. E eu peguei o bolo e bati o portão na cara dele e entrei. E ela continua. Assim fomos até que ele veio para minha casa. E então decidimos nos casar. Meu pai, quando você acha que tá ruim, o negócio piora. Mas eu confesso que eu estava fazendo isso para não ficar no erro, mas algo me dizia para não casar. A gente fica meio perdida, né? Sim, já tá na dissonância, você não sabia ainda com quem você tava, né? O transtorno de personalidade, aí fica complicado mesmo. E ela fala, a partir que casamos, eu comecei a perceber ele diferente. Ele falava mal de todos. Ele era o melhor em tudo, ele criticava muito as pessoas, se colocando como superior. E ela dá risada de novo. Eu tinha o meu carro e também tinha um valor guardado, pois quando me separei do primeiro relacionamento, eu peguei um outro carro como parte e vendi ele. E o dinheiro estava guardado e ele me convenceu a comprar uma moto para ele trabalhar. Pois quando ele estava com o tio dele, eles iam juntos e agora na minha casa ele não tinha como ir, pois eu usava o meu carro para trabalhar. E assim eu acabei que comprei a moto pra ele. Gente do céu, ai meu filho, você quer a moto, você trabalha e compra. Ele era trabalhador, sabe? Porém, muito mão de vaca. Reclamava de tudo e logo após isso, não estávamos conseguindo mais pagar o aluguel. Olha só, quando eu tava sozinha, eu dava conta. E quando ele chegou,
Eu já não conseguia mais pagar nada, fomos nos afundando e assim voltamos para a chácara, em 2 cômodos que era na casa do meu pai. Um dia eu fiquei besta de ver o que vi e ela kkkk. Ele falando em videochamada pro irmão dele lá do outro estado e ele dizia assim: olha a motinha que eu comprei aqui, olha aqui. Olha o carro que eu tenho aqui, kkkk. Cris, você acredita nisso? O carro era meu e a moto era minha, pois foi meu dinheiro que pagou. Sim, ele querendo se gabar aqui, ó. Tô rico. Ele tinha uma arrogância que só, humildade passava longe. E ele me deixava em casa sozinha, ia trabalhar e aparecia só no outro dia. Eita, isso aqui já é bandeira vermelha. Um dia era numa sexta-feira, ele sempre chegava no mesmo horário e como ele estava de moto, eu ficava preocupada. E passou o horário e nada dele aparecer. E eu ligava, ele não atendia e quando foi bem mais tarde, ele atendeu e falava que estava chegando, e que estava chegando, e que estava chegando e não chegava nunca. Passava-se mais de 1 hora e ele falava que estava chegando e nada, até que ele foi, apareceu de madrugada em casa e chegou, jogou o pagamento dele na mesa e foi dormir. Eita! E como se eu estivesse esperando o dinheiro dele. E ela ri de novo. Quando chegou em uma fase que eu já não estava mais aguentando, eu resolvi conversar com o meu pastor. Na época pedi ajuda. Até então foi apenas eu conversar. E quando ele descobriu, ele não quis mais ir na igreja, pois ninguém tinha que saber o que se passava dentro de casa. E que isso é coisa de casal. E assim, fazendo um inferno na minha cabeça, ele me convenceu a sair e mudamos para outra igreja, como se o problema fosse a igreja, né? Exatamente. Gente do céu, é desse jeito. Eles manipulam as vítimas a não falar nada do que passa dentro da casa, porque eles sabem que as pessoas vão alertar você, né? Continuando. Nos últimos meses eu notei que ele começou a implicar muito com as minhas roupas e olha que eu sempre me vesti de boa, nunca usei nada vulgar. Ele controlava as roupas, às vezes fazia eu trocar e às vezes falava que eu me vestia igual uma velha, kkkk. Imagina a minha cabeça como ficava e também ele começou a ter muitos ciúmes. Exagerado mesmo, e eu não podia dar a paz do Senhor na igreja para um homem. Eu não podia dar bom dia para nenhum homem e eu estava ficando muito sufocada. E também me apareceu uma nova oportunidade de trabalho, a qual eu estou até hoje, que ele falou que eu não iria trabalhar. E encheu a minha cabeça, porém eu não me deixei levar pela conversa dele e agradeço a Deus, pois se não fosse essa porta de emprego, não sei o que seria de mim. Pois eu fiquei com todas as nossas dívidas quando ele saiu de casa e então decidi mudar a minha postura e comecei a bater de frente com ele. Ele pedia para eu trocar a roupa e eu não trocava. E ele começou a me proibir de descer na casa da minha mãe, que é no mesmo quintal. E aí eu comecei a discutir com ele e não estava gostando disso. E quando foi um dia ele ficou muito diferente dentro de casa e foi uma semana que ele ficou assim. A fisionomia dele mudou e ele dizia que iria embora de casa e que não queria mais ficar. E quando foi no domingo, eu cheguei da igreja, pois nos últimos dias ele não estava mais indo na igreja. Eu cheguei e ele realmente tinha ido embora. Pegou todas as coisas dele e saiu de casa e não foi fácil para mim, pois eu sofri muito. E no início desse processo todo, só para você ter uma noção, eu continuei na igreja normal e lá tinha uma amiga, inclusive ela estava no meu processo de separação. Ela me ajudou muito, pois também havia separado do esposo dela e assim nós nos ajudávamos uma a outra. E íamos para a igreja juntas e tudo mais. Me ligava aconselhando, era uma força grande que ela me dava, ela estava sempre ali do meu lado. Só que nisso tudo, nessas conversas todas, eu comecei a notar que ela sabia muito sobre o meu relacionamento, coisas da intimidade. Ela falou e comecei a estranhar e fui descobrir, menina, que eles estavam trocando mensagens e ela ia na casa dele dormir com ele. Surreal! Mas eu passei por isso, Cris, você acredita? Acredito! Gente, aí você vê que quando é codependente, a pessoa está cercada de pessoas com transtorno narcisista. Cercada. Assim foi comigo. É surreal mesmo. Olha aí a falsa amiga, amante do seu marido, meu pai do céu, dando dicas pra você. Meu Deus, que ela queria mesmo que você separasse, né?
E ela fala, aí com todo esse turbilhão que eu passei, eu comecei a me revoltar com Deus. Ah, pronto, aí vai pra conta de Deus, é isso que eu não me aguento. Eu não tenho por que negar e nem mentir, pois somos falhos e errantes. E eu comecei a ficar com o coração duro e culpava a Deus. Pois como ele permitiu isso, eu conheci ele na igreja e tudo isso acabou me distanciando mais da igreja. E não deixei de ir, mas eu fiquei com um bloqueio e não me sentia completa na igreja. Era difícil para mim adorar a Deus, sendo que eu culpava ele. Isso na minha cabeça, né? E foi aí que tudo piorou na minha vida. Difícil de acreditar que piorou, mas realmente foi isso. Sim, porque só Deus que você tinha, né? A dependência tem que estar só nele, aí você fica contra Deus, colocando a culpa nele. Como que você pode pôr na culpa, na conta de Deus? Eu sei que você se arrependeu e que hoje você vê isso, né? Mas isso acontece com muitas pessoas. E quem tá aqui ouvindo isso talvez esteja nessa fase. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, não. E nem quero e espero que isso nunca venha a acontecer. Deus é mais. Mas assim, quem fez de errado? Quem tratou você assim? Foi a pessoa. Você acha que Deus tem o controle de mudar a pessoa se a pessoa quer estar lá? Livre-arbítrio. E Deus tem nada a ver com isso, não. Enfim, aí ela fala: nessa minha revolta e ao mesmo tempo a distância de Deus, o inimigo de nossas almas, que não perde oportunidade, está sempre ao nosso derredor, esperando a oportunidade, ele teve a dele. Eu, através de uma colega de trabalho, de um tempo atrás, me apresentou o irmão dela, que quando a gente trabalhava juntas, ele era casado e eu também. E que ele estava solteiro e ia ser bom eu conhecer alguém, e passou o meu contato para ele. E logo começamos a conversar. Conversávamos todos os dias por mensagens e também por videochamada. Era surreal a atenção que ele me dava. Aí eu já paro para falar outra coisa. Você percebeu que o ciclo continua? Por quê? Porque você não passou pelo processo de cura. Terapia, cadê? Deus já não tem mais. O inimigo faz a festa, né? E nós não, né? Tá repreendido em nome de Jesus, mas já aconteceu comigo também. Deu legalidade. Aí o inimigo vem com tudo. Sempre que eu precisava, ele tava lá e me encantei, pois tinha sofrido muito. E ela ri de novo. E é aí que está o perigo, porque essa minha amiga, que era irmã dele, sabia de tudo que eu tinha passado. E certeza que passou por ele, e ele agiu totalmente ao contrário de tudo e me mostrou um mundo que eu nunca imaginei. Ele vinha de um relacionamento muito conturbado e de uma vida de drogas, tanto ele quanto a ex dele, e dizendo que ele decidiu largar dela, alegando querer mudar de vida e parar com as drogas, e ela não queria. Então ele se separou dela. E quando eu o conheci, ele estava na fase da limpeza dos vícios. E eu mesmo assim decidi continuar, pois eu realmente acreditei nele. Então começamos a namorar, eu estava namorando na minha casa, na chácara. Ou melhor, namorando não, morando na minha casa na chácara, que construí com o meu ex, e ele morava com a mãe e o padrasto dele. E foi aquela coisa surreal. Logo um tempo depois ele começou a frequentar a minha casa e eu ia na casa da mãe dele também. Mas já no início, todas as vezes acontecia uma coisa que eu estranhava e que me deixava mal. Ele que conversava todos os dias comigo, todos os dias fazíamos videochamada e ficávamos horas. E ele do nada sumia. Não respondia minhas mensagens, não atendia as ligações e era por mais ou menos 2 a 3 dias. E eu perguntava para a mãe dele o que estava acontecendo e ela falava que ele ficava trancado no quarto e não falava com ela. Aí, do nada ele aparecia, como se nada tivesse acontecido, inacreditável. Porém, na minha cabeça, eu achava que ele não estava bem, achava que estava depressivo por conta de ter parado de usar drogas e que era normal. E assim foi seguindo, e eu, na minha cabeça, falava assim: eu busquei na igreja e olha o que aconteceu, então vou ficar com esse mesmo, pois na igreja tem os piores. KKKKK. Sério que eu pensei assim e caí em um poço sem saída. Porque aí vai piorando, né? Vem outro pior. Foi passando o tempo e comecei a perceber que ele não trabalhava, que apenas tinha uns cortes de cabelo, pois ele era barbeiro, mas mesmo assim eu achava ele muito sossegado. E comecei a questionar isso, pois eu sempre fui trabalhadora, e aí que ele me contou o motivo de não trabalhar como todos.
que ele tem um processo na justiça e mesmo assim eu cega e amando a maneira que ele me tratava, eu continuei lá. Quando fui perceber, ele estava ficando mais na minha casa do que na casa dele. E aí que começa um verdadeiro inferno na minha casa e na minha vida. Olha isso. A minha família começou a falar de eu, todos os dias, sair cedo para trabalhar e ele ficar em casa. E quando ele ficava lá, isso começou a me incomodar. Eu falava para ele e ele dizia que ninguém tinha nada a ver com a nossa vida e que ninguém pagava as contas, inclusive nem ele. KKKK, ela fala, né? E ele não tinha nada, ele tinha apenas umas peças de roupas e a cara lavada. E também às vezes aconteciam umas coisas assim, tipo, qualquer coisa que eu fosse falar pra ele, ele não gostava e já se ofendia. Mas ofendia mesmo, com palavras muito feias e me bloqueava. E nisso a gente pensa, será que falei demais? Será que a culpa é minha? E ficava me humilhando pra ele. E isso é terrível, só quem vive ou viveu sabe. Eu incomodava com ele em casa e a minha família reclamando. E ele foi em um comércio lá no bairro que a mãe dele mora e começou a trabalhar lá, reclamando, mas foi. E começou a colocar um monte de defeitos em tudo. Defeitos no patrão, defeitos no horário do trabalho, defeitos no horário do almoço, e reclamando e arrumando confusão com o patrão. Até que um dia fomos, um final de semana, para a praia e eu estava de férias do trabalho, porém ele não. Então ele teria que ir trabalhar no outro dia normalmente e ele não foi, alegando estar cansado. E quando ele foi no outro dia, o patrão dispensou ele e eu já tinha certeza disso. Bom, então ele começou a fazer uns cortes de cabelo em casa e mesmo assim reclamando, disse que isso não tá bom, que aquilo não tá bom. Ele não tinha humildade, não tinha nada e não tinha nem sequer a humanidade. Até que eu, idiota, pensei em abrir um comércio em casa mesmo, pois a minha mãe tinha um salão que tinha muita coisa para fazer para ficar bom, mas decidi fazer isso para ele se ocupar. Então eu fiz um empréstimo e começamos a mexer lá para poder abrir o comércio. Em dezembro nós inauguramos e foi logo no início. Ah, mas antes disso deixa eu te falar uma coisa, ele é um narcisista maligno, tá? Tá. Horrível, terrível. Uma vez antes de abrir o comércio, fomos a um churrasco na casa de um casal de amigos da família. Fomos eu, ele, as minhas irmãs e as crianças. E estávamos lá curtindo e ele estava bebendo muito. E foi aí que comecei a perceber que ele era diabólico. Ele mudava a voz e agora comigo com muito ódio, mas era somente comigo, viu? Tinha raiva e ódio de mim, já com as outras pessoas era normal. E até eu estranhava, pois quando ele estava normal, ele era quieto e tímido. Mas quando ficava assim, ficava todo saidinho e animado. Até demais. E nesse dia eu ia falar com ele para ele parar de beber, pois já estava bebendo muito e ele me encarava e dizia que me odiava. E ficava com uma mão muito pesada, sabe? Algo fora do normal e sempre dizia assim, eu odeio você, tenho ódio de você, e falava que ia embora para casa da mãe dele. E nesse dia ele pegou e saiu andando e como eu disse, eu moro em uma chácara e é afastado da cidade. E ele saiu e todos acharam estranho e eu falei, deixa ele, né? E de repente eu decidi ir atrás dele e quando eu avistei ele, e quando ele fica assim, ele tira a camisa e às vezes até a calça se estiver em casa, alegando um calor fora do normal. É o ódio, né, que vem das trevas, dos demônios. E ela diz que já é o próprio demônio no corpo. Isso mesmo. Então eu vi ele em uma rua bem comprida e assim que avistei ele tinha um homem na calçada. Ele começou a xingar o homem e eu de longe vi. Assim que encostei o carro, fui até ele para colocá-lo no carro e ele xingando e tentando ir para cima do homem. Nisso saiu um monte de homem dessa casa e pegaram ele e bateram tanto, mas tanto, que abriu um corte na cabeça dele e eu vi tudo isso na minha frente sem poder fazer nada. Consegui colocá-lo no meu carro, todo ensanguentado, e levei para a mãe dele cuidar. Toma teu filho aí, minha filha, se vira, tô fora. Eu estou tentando resumir, mas são detalhes que não tem como não falar. Então assim aconteceu e eu comecei a estranhar e a estudar esse comportamento dele e percebi que era coisa maligna, do mal mesmo. No início de dezembro inauguramos o comércio e quando foi na véspera de Natal, pois é sempre em datas comemorativas ou em sextas-feiras que acontecia algo.
Então chegou a véspera e ele começou a beber no comércio e eu já percebendo, fui até ele, pedi para ele diminuir no álcool. E lembro que ele veio até mim e colocou o rosto dele bem pertinho do meu e olhou para mim e falou as mesmas coisas. Você é podre, você é lixo, eu não gosto de você, tenho ódio de você, odeio esse lugar, aqui não é o meu lugar. Coisas assim. Então eu me afastei e fui para casa. E logo em seguida ele saiu andando e foi para a estrada rumo à casa da mãe dele. Algo puxava ele para lá. Era sempre assim. E ela fala, dessa vez eu não fui atrás dele. Glória a Deus por isso. E continuei com os atendimentos e ele foi aparecer no dia 26 de dezembro implorando perdão, que não ia mais beber, que era a bebida que fazia isso com ele e que ele precisava de mim, que gostava de mim e essas coisas. E eu já estava exausta, mas como é algo que não dá para explicar, eu continuei. E depois eu vim saber que nesse dia de véspera de Natal aconteceu algo por lá em relação à traição. Nada que eu pudesse ter a certeza e ele negava sempre. Continuamos seguindo, eu no meu trabalho e ele no comércio do meu bairro. E teve uma vez que para mim foi a pior de todas, apesar de tudo aqui já ter sido terrível, mas essa foi a pior. Eu fui trabalhar na segunda passando muito mal e na terça também, e o meu patrão notou e falou que eu tinha que ir ao médico. Então após o trabalho eu fui ao médico e estava com pneumonia. Então fiquei de atestado em casa e logo no início do atestado, na quarta-feira, a minha irmã estava em casa conversando comigo e estava tomando cerveja e ele começou a tomar para acompanhar ela. E ele passou dos limites como sempre. Acredito eu que já não era mais ele ali. E isso foi até as 20 horas, mais ou menos, e entramos para dentro de casa. Menina do céu, era só entrar dentro de casa que já começava o inferno. Eu falo inferno, mas era mesmo. A voz dele mudava terrivelmente, ele ficava muito agitado e inquieto. Tirava a roupa, podia estar frio que fosse, ele tirava. E depois eu fui aprender que os demônios fazem isso, pois eles são fogo, né? Misericórdia. Nessa quarta-feira eu falo que foi o pior dia da minha vida. Ele ficava feito um louco dentro de casa, cuspia muito, dava soco na parede, dava cabeçada na parede. Às vezes ficava de pé e às vezes no chão, se murrando. É sério tudo isso, Cris. E eu tava no WhatsApp com a mãe dele, vendo com ela para ela ir pegá-lo, pois ele estava muito agressivo e violento. Em mim ele não tocava, mas vinha com muita fúria para cima de mim e dizia assim, tenho ódio de você. De onde eu venho, meu corpo pega fogo para te matar, e muitas coisas terríveis. E então eu ficava orando, intercedendo pela minha vida, pois ele estava possuído. E hoje, com toda a certeza do mundo, eu sei o que é que acontece com essas tragédias que acontecem pelo mundo afora. É exatamente assim, e eu sou muito grata a Deus e ao Espírito Santo por me guardar e por me dar sabedoria no momento, pois se eu entrasse na onda do bicho, as coisas graves e terríveis poderiam ter acontecido, pois é assim que ele trabalha. Então, foi essa luta espiritual até 1h da manhã, até que ele ficou incontrolável e pediu para a mãe dele vir. E quando ela chegou, ele ficou calmo, sereno. Ela diz, eu juro que se eu contar para outra pessoa, parece que eu sou a louca da história. Ele abraçou a mãe dele, dizendo que era um inferno, a minha casa, kkkk. A minha casa sendo eu uma pessoa de Deus e que ele não iria nunca mais pôr os pés lá. Então ele foi embora e a minha casa ficou toda revirada, pois ele estava muito agressivo. Foi surreal esse dia. Já mesmo no outro dia, a mãe dele me ligou e por incrível que pareça, eu fui a errada da história. Eles viram como a minha casa estava e quando chegaram lá, viram tudo e com a lábia dele, a minha casa e a chácara onde eu moro é diabólica. Kkkk. Diabólica quando ele tá lá, né? Meu Deus, nem acredito que estou colocando pra fora tudo isso. E ela disse que iria buscar as coisas dele e eu falei, tudo bem. Porém, ele me procurou depois querendo conversar. Isso antes de a mãe dele pegar as coisas dele e toda aquela conversa de sempre. E detalhe, tudo isso eu passando sem falar com ninguém, sem ninguém da minha família saber, até que com alguns dias ele voltou para casa e por um tempo ele se acalmou, mas porém eu achava que era somente quando ele bebia que a porta abria para as coisas ruins e conversei muito com ele sobre isso e até xinguei mesmo, pois eu não merecia isso.
E com o passar do tempo eu percebi que não era a bebida, e sim, infelizmente, ele era um ser diabólico mesmo. E que assim que for contrariado, já saía à sua boca palavras horríveis e xingamentos sem sentido. E quando ele ficava assim, ele falava tudo invertido. Falava que sou macumbeira, kkkk. Falava que a minha família é diabólica, falava que eu sou invejosa. Ele fala também que ele é lindo, que todas as mulheres querem ele, que eu vou perder um homem maravilhoso. E ela ri de novo, ela tá aqui gargalhando. E que eu não estou dando valor a ele. E ela fala, sério, eu hoje me pego pensando como eu aceitei tudo isso. E ela fala, eu montei um comércio para ele se ocupar e hoje ele joga na minha cara a ajuda que ele dá nas despesas da casa. E ela fala, isso é sério, viu? É desse jeito. E é eu ainda que estou presa a esse ser diabólico, porém não dou mais munição para ele se alimentar e estou trabalhando o meu psicológico para sair fora de tudo isso. Estou estudando uma forma de fazer com que ele saia da minha casa, mas eu ouço muita humilhação de um cara que não tinha nada para viver e hoje sou obrigada a ouvir muitas ofensas. Na verdade, você não é obrigada a ouvir nada disso. O que acontece é que precisa entrar com jejum e oração aí, para quebrar todas essas coisas. Porque o inimigo, ele entra, né, na onde ele tem legalidade, onde tem brecha. Então, fica firme em Deus que ele vai te ajudar. Forte teu relato, viu? Agora eu fiquei pensando aqui, quando você falou, né, tudo que ele falou que você é o que ele é, né? Eu já vi isso várias vezes, né? Fala que os outros são diabólicos quando eles sabem que eles mesmos são. É a projeção. E ela diz aqui, tá quase terminando. Eu há pouco mais de um ano estou firme na igreja e é onde eu tenho encontrado forças para prosseguir, pois não está sendo fácil, mas não sei o que seria de mim sem o nosso maravilhoso Jesus Cristo. Glória a Deus que você voltou ao Senhor, né? E ela diz, eu sei que ele me ama e me guarda a todo instante e não troco ele por nada. E falando nisso, ele é tão nojento, o narcisista é tão nojento que quando ele ficava mal, no outro dia sempre dizia que ia na igreja comigo. E quando chegava o dia, ele dizia que não precisava desse meu Deus e que meu Deus não era nada e que eu sou crente de MERDA. Uau, demônio puro. E ela fala assim, coisa de outro mundo, das trevas. Mas eu creio nas promessas de Deus em minha vida e sei que irão se cumprir no tempo certo. Estou tendo tudo isso como um aprendizado onde Deus irá me usar muito. E é por isso esse levante todo, essa luta toda do inferno contra a minha vida. Mas em Jesus Cristo já somos vencedores. Espero que não tenha sido cansativo ler o meu relato e que eu tentei ao máximo minimizar. Mas porém são muitos detalhes. Você que ouviu o meu testemunho, tira isso como uma lição. E sempre esteja sendo guiada pelo Espírito Santo, pois ele sempre está ao nosso lado e não vale e nunca valerá a pena abandonar a Jesus Cristo. Logo, logo estarei liberta e voltarei aqui para testemunhar. E ela diz, um abraço e obrigado por me proporcionar uma rica oportunidade de soltar tudo para fora. Beijo. Ah, linda, obrigada. Deus te abençoe. E graças a Deus você está de volta aos braços do Senhor, esse é o caminho, né? Porque assim, muitas vezes, sem saber, a gente acaba cometendo idolatria, né? Colocando essas pessoas antes de Deus, deixando Deus por causa dessas pessoas. Mas é um processo, né? O importante é você estar passando por ele, reconhecer que sem Deus nós não podemos nada e não somos nada. Nossa dependência tem que estar somente nele, o nosso Criador. Obrigada, viu? Não é fácil não, mas eu tenho certeza que muitas mulheres, as que já saíram, as que ainda estão no relacionamento assim, vão se identificar com a tua história, aquela coisa de falar, meu Deus, mas eu não mandei o meu relato ainda, parece que ela tá ali na minha história de vida. É desse jeito. Gostei muito que você detalhou também essa parte espiritual, né, essas coisas que você viu ali nele, e isso é muito forte e importante sim, e você assumindo aí, vendo, eu achei que era bebida, se ele parasse de beber ia parar, né, nada. A bebida só agrava, só faz com que aquilo manifeste ainda mais no profundo e ele fique ainda mais agressivo. Alguns casos acontece o contrário, raramente. Mas você viu que não é só a bebida ali, o negócio é mais profundo mesmo. Deus tenha misericórdia, gente, de nós, né, e desses seres também, porque ninguém merece. Obrigada de coração, eu amei o seu relato. Como eu falei, vai ajudar muitas vidas. E você que quer mandar o seu relato, escreva para o meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com.
Deus abençoe e venham participar da imersão, que tá demais, gente. Já está quase pronta e vai ser no último final de semana, perdão, no penúltimo final de semana de novembro, ainda nesse ano, vai ser a última desse ano. Me chama no privado, pelo meu WhatsApp, aqui abaixo tem o número, o grupo também do WhatsApp, entre lá, que lá eu me comunico com vocês quando tem alguma novidade, compartilho conhecimento, com mais vídeos e informações aqui no canal, tá bom? Beijos no coração, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!